Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nos programas Texto e Contexto desse mês, nós estamos falando sobre a doutrina da Trindade. E hoje nós chegamos ao último programa dessa série sobre essa importante e significativa doutrina da Palavra de Deus. Antes de apresentar os convidados que nos ajudarão na discussão de hoje, eu queria desafiar você a compartilhar o link do programa Texto e Contexto. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Aproveite esse período inicial agora para que mais pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo e abençoadas pelo conteúdo que é gerado semana após semana no programa Texto e Contexto. Para o programa de hoje, nós temos a alegria de receber conosco aqui mais uma vez pastores Alain e o pastor Roberto Júnior. Que Deus abençoe a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos novamente ao programa Texto e Contexto. Pode ser o pastor Eleilton, pastor Júnior. Feliz de estar aqui mais uma vez. É um tema muito interessante, né? E que vai ser, como nas outras vezes, bastante assim desafiador para a gente, porque é tratar daquele que é inexplicável, né? O divino, o infinito, mas que pela revelação a gente tem muito a saber sobre ele. Então vai ser uma oportunidade da gente refletir um pouco mais aqui sobre quem é Deus, sobre o ser de Deus, né? Hoje de uma forma mais aplicativa, né? E eu louvo a Deus por estar aqui, né? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, pastor Eleilton, pastor Alain. Também já é uma alegria a gente poder debater novamente sobre um tema tão relevante para a igreja, para a teologia. Fico feliz de poder compartilhar com vocês, com todos aqueles que nos acompanham. Mais uma vez é uma alegria estar aqui. Amém. Que Deus nos dê um período de conversa, então, bastante edificante e proveitosa. Nós já tivemos 3 programas sobre a doutrina da Trindade. No primeiro programa desse mês, nós apresentamos a doutrina da Trindade na Bíblia. No segundo programa, vocês, inclusive, que estiveram presentes aqui nos ajudando, nós conversamos sobre a doutrina da Trindade na história. E foi um programa bem interessante, né? Falar sobre o que foi dito, pensado, analisado sobre a Trindade durante a história. No último programa, foi um programa mais de caráter apologético. Nós pegamos alguns textos bíblicos que às vezes são utilizados por algumas pessoas para tentar desmontar a doutrina da Trindade, ou negando a doutrina da divindade do Filho, ou negando a perfeita divindade do Espírito. São textos que são usados para questionar essa doutrina que nós estamos ensinando, que é uma doutrina importantíssima no cristianismo histórico. Sim, né? Sem dúvida. No programa de hoje, que é o último programa dessa série sobre a doutrina da Trindade, a proposta é que a gente trate de algumas questões mais práticas. O que nós podemos aprender para a nossa vida cristã, para o nosso ministério, com base na doutrina da Trindade. Então essa é a proposta do programa de hoje. Mas como sempre, para não perder o costume, né, nos outros programas todos nós fizemos isso, eu queria que a gente iniciasse o programa de hoje relembrando o conceito de Trindade. É importante, talvez existam pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo pela primeira vez, então elas já entram nesse programa para pegar a discussão sobre Trindade. Então é importante que a gente tenha como ponto de partida o conceito, o que a gente pensa sobre Trindade, e depois nós vamos então falar sobre as questões práticas. Pastor Júnior, relembra a gente, por gentileza, esse conceito de Trindade na Bíblia Sagrada? Bom, vamos lá. Então, o conceito da Trindade ele está estabelecido na Bíblia. Nós, até quero citar Agostinho de Hipona, né? Agostinho de Hipona vai dizer, no tratado dele sobre a Trindade, ele fala assim, é possível encontrar a Trindade em toda a Bíblia. No Antigo Testamento basta procurar com lupa. Mas assim, é fato, né? Tem lógica o que ele diz. Se você for buscar lá no início da Bíblia, né? Como faremos o homem, façamos a nossa imagem e semelhança, o Elohim, a fórmula do batismo cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a Bíblia, ela está, vamos dizer assim, ela está cheia, né? Ela está encharcada do conceito da Trindade. Né? O conceito não tem a palavra Trindade. Mas não precisa da palavra Trindade para explicar a Trindade na Bíblia, porque ela está recheada do conceito. Então esse conceito ele sai da Escritura,
E quando você começa uma pesquisa teológica, um debate teológico, aí vai surgir o termo na história, o termo latino trinitas, né? Ou trinitas, trindade, triunidade, são coisas que não estão inseridas, né, dessa forma na Bíblia, mas a gente tem, por exemplo, o conceito de que é uma mesma essência, de que é o mesmo Deus, que tem a sua manifestação de acordo com a sua missão na humanidade de forma diferente. Então é o mesmo Deus, só que não são três deuses. Eu acho que esse é um aspecto assim, que pega muito, por exemplo, para os muçulmanos, porque para os muçulmanos eles acreditam que é impossível você ter uma trindade, porque senão vai gerar três deuses. Seria um triteísmo. Para os judeus também, eles bebem muito dessa fonte. E para nós não, para nós entendemos que é o mesmo Deus, né, com a mesma essência, com papéis distintos, o que não interfere na natureza deles, né? São três pessoas que têm os mesmos atributos, isso é importante dizer, inclusive são atributos que não são comunicáveis com a humanidade, né? Então a Bíblia ela vai nos dar esse norte. Você vai ter textos no Antigo Testamento, como eu falei, Jó, você vai ter textos no Novo Testamento, Colossenses, Coríntios. Então nós temos muitos textos na Bíblia que vão nos dizer, que vão nos orientar que existe sim essa trindade, que esse conceito ele é resolvido na Bíblia, né? Não tem dúvidas acerca disso. Amém, muito bom. Uma substância, três pessoas. Doutrina da Trindade Divina. Bom, se tem uma coisa que essa doutrina da Trindade não é irrelevante. Sim, isso é fato. Trata do ser de Deus, só simplesmente, né? Exatamente. Nós estamos estudando aqui durante todo esse mês do ser de Deus mesmo, né? De quem é Deus em sua essência. E a Bíblia é um livro sobre quem é Deus. Sim. Um livro sobre o ser de Deus, né? Então, o que a gente pode aprender com essa doutrina? Estudando todos esses programas sobre o ser de Deus. O que a gente aprende de prático com a doutrina da Trindade? E aí essa é a proposta do programa de hoje. A ideia é que a gente explore um pouco essa questão. E aí eu queria começar com a ideia de comunhão. A ideia de comunhão. Eu penso que a Trindade é um modelo de comunhão para a gente, um modelo de relacionamento. Eu queria que o pastor Alan comentasse um pouco para a gente a respeito dessa questão, da Trindade como um modelo de relacionamento para a igreja e para o cristão de maneira geral. Ok, dá para a gente conversar bastante sobre isso. O pastor, no comentário que fez, citou aqui a questão de algumas religiões, como os muçulmanos, a questão dos muçulmanos, o próprio judaísmo, que fala na crença de um Deus único, mas que não considera a questão da triunidade. E tem várias reflexões que a gente poderia fazer aqui. Por exemplo, vamos pensar da seguinte forma: não existe a triunidade. Se a gente partisse desse ponto, a questão da comunhão seria uma dificuldade. Imagina assim, não tem triunidade. Então, se não tem a triunidade, Deus é monopessoal. É uma única pessoa. Né? Pensar dessa forma. Se assim fosse, então a gente poderia dizer que esse Deus monopessoal, não é trindade, é um monopessoal, ele não poderia comunicar, ele não podia se relacionar, ele não podia amar nem ser amado até que ele fizesse as criaturas, até que ele criasse, né? E isso aí já é um problema para o Deus que é revelado na Bíblia. Porque segundo o apóstolo João, né, lá nas cartas de João, ele define Deus como: Deus é amor, não é isso? Deus é amor. Como que Deus poderia amar antes da criação, se ele não fosse trindade? E aí você teria alguns problemas. E aí você poderia até dizer o seguinte, que então esse Deus, que é monopessoal, ele é carente, ele precisou criar para ser amado ou para amar, ele é solitário. Esse é o maior problema. Ele necessita de criar alguém
para demonstrar o amor que ele é em essência. E, na verdade, isso entraria em conflito até com essa definição sobre Deus. Então, esse é um problema que nós cristãos não temos. O Deus cristão, o Deus revelado nas Sagradas Escrituras, ele não é dessa forma, ele é diferente. Ele é um Deus que a gente poderia definir assim, né? Como que a Bíblia define Deus? Ele é uma unidade composta. Deus da Bíblia, Pai, Filho e Espírito Santo, que coexiste por toda a eternidade. E antes da criação, ele já era amado e era amado, né? Já amava e era amado, ele já se relacionava, ele já conversava. Esse Deus da Bíblia é um Deus relacional e é uma unidade composta, uma unidade que está na pluralidade. É um e muitos ao mesmo tempo que coexiste no ser de Deus. Isso é trindade. Né? Isso é trindade. Então, esse Deus nunca foi solitário, esse Deus nunca foi carente de amor, esse Deus sempre foi autossuficiente e sempre foi um ser relacional, segundo a palavra que nós aprendemos, vemos na Bíblia. Né? Então, aprender sobre isso é fundamental, porque no ser que a Bíblia, a forma que Deus revela a Bíblia, o Pai, Filho e o Espírito Santo, a gente até comentou aqui no programa que a gente teve aqui, né, Júnior, sobre aquela palavra teológica, né, pericorese divina, que é um termo teológico para falar desta relação que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm por toda a eternidade, né, essa unidade pericorética, né, que fala dessa interdependência que o Pai tem com relação ao Filho, que o Filho tem com relação ao Pai, que o Espírito Santo tem com relação ao Pai, ao Filho. Né? Eles se interdependem, eles se interlaçam, eles andam junto, há uma mutualidade no ser de Deus por toda a eternidade. E esse é o Deus que, quando vai criar o ser humano, diz que façamos, no plural, um Deus plural, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. É o Deus lá que na Torre de Babel diz, desçamos e confundamos, sempre um Deus plural, até o Elohim, né, tem, que é um dos nomes de Deus, tem essa ideia da pluralidade. E nessa pluralidade de Deus há uma comunhão eterna, há uma interdependência, uma relação eterna, um mútuo cuidado que está na essência de Deus. Então, se tem algo que nós podemos aprender sobre o ser de Deus, que nós podemos aprender com a Trindade e aplicar a nossa vida humana, como igreja, como família, é a questão da comunhão. A comunhão é muito clara e tem muito a nos ensinar. O próprio Deus, ao criar o ser humano, cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Né? Criar o ser humano à sua imagem e semelhança, a gente poderia ter vários debates aqui. Né? Alguns vão falar que é a questão da racionalidade, a questão da liberdade que o ser humano tem, a capacidade domínio, né, de várias coisas que têm a ver com esta imagem e semelhança, né, de Deus. Mas eu creio que, pelo contexto ali, é muito evidente que uma das questões que tem a ver com o ser de Deus é essa comunhão, essa pluralidade, essa unidade na pluralidade. Né? Isso é muito, muito importante e claro. Deus criou o ser humano para ser semelhante a Ele. Então, o ser humano foi criado por Deus para viver em comunhão com o Criador. Isso é a imagem e semelhança de Deus. E para viver em comunhão com os seus semelhantes. O problema é que o pecado entrou no mundo e arruinou tudo isso. Né? Quando o pecado entra no mundo, a primeira coisa que se afeta é a comunhão. É a relação. É a relação, o relacionamento. Tanto é que o ser humano se esconde de Deus, rompeu o relacionamento com o Criador. E a segunda atitude é o rompimento do relacionamento do ser humano, do homem com a mulher. Que o homem começa a acusar Eva, né? Começa a transferir a culpa. E ali vai um rompimento de relação e depois o rompimento da relação até com a natureza. Com a natureza. Então, uma
das consequências mais sérias do pecado entrando no mundo e da queda do ser humano foi a questão da falta de comunhão. Agora, por outro lado, nós vemos a Igreja de Cristo num chamado dessa restauração, dessa comunhão que se acabou lá no Éden. O retorno ao princípio, né? Sim. A Igreja de Cristo, o projeto de Cristo por meio da sua igreja é a retomada, é retomar aquele projeto original que ele tinha de ter comunhão com a humanidade. E, de fato, até na linguagem dessa unidade pericorética que a gente falou aqui, que é a ideia de que Deus está num círculo, num movimento eterno, numa comunhão eterna, e esta doutrina, essa palavra por trás dela, tem a ideia de que esse Deus que está em comunhão eterna convida o ser humano para fazer parte. Né? A ideia é assim, que Deus é tão amor, e o seu amor é transbordante, que ele convida ou cria outros seres para fazer parte dessa relação. Isso foi o projeto original de Deus lá, quando criou Adão e Eva. Isso foi perdido pelo pecado, mas a Igreja de Cristo é uma retomada desse projeto. Queria só ler aqui, até para texto e contexto, né, pastor Leandro? Tem que ler o texto também, né? Vamos ler. É o texto de João, capítulo 17, a partir do versículo 20, onde é a oração de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus, que ele ora pelos discípulos, né, que ele ora pela igreja. E aqui, claramente, ele faz uma citação da triunidade divina, dessa como unidade. Funciona, né? Olha como que a conclusão da oração dele. Ele diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conhece, eu te conheço e estes sabem que me enviastes e eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Aqui, tudo aquilo que a gente comentou, dessa comunhão eterna da triunidade, agora aplicado à igreja, e aí o convite para a igreja e a oração pela igreja, que eles sejam e que eles vivam essa unidade composta, assim como nós vivemos por toda a eternidade. Né? Um e muitos Amém. É conjugado no ser de Deus. Uhum. E esse um e muitos também precisa ser vivenciado nessa fé comunitária que nós temos como Igreja de Cristo. Uhum. Amém. Enquanto você comentava, eu lembrei de uma pergunta que eu li uma vez num livro. Eu acho que foi num livro do Larry Crabb, eu não tenho certeza. Se eu falar que você lembrar, você me corrija. Mas esse autor disse o seguinte, que ele fez uma pergunta para a igreja, a seguinte pergunta: defina em uma palavra o período da história do universo em que só existia Deus e mais nada. Em uma palavra, esse momento, né, olhando para a eternidade em que só existe Deus e mais nada. Defina com uma palavra. Aí ele diz que ele ouviu palavras como solidão, vazio, nada. E eu até fiz esse experimento uma vez, pregando, dando aula. Deu uma Larry Crabbada. Dando aula, eu perguntei para os alunos, define em uma palavra, esse momento só tinha Deus e mais nada. E por incrível que pareça, eu ouvi também. Solidão. Escuridão. Mas assim, todos esses termos
de acordo com o que a gente entende pela Escritura e esse comentário que você fez aí sobre a natureza da Trindade, todos esses termos são completamente inadequados, né, para descrever esse momento que existe só Deus e mais nada, porque Deus vive em perfeita comunhão. Deus é amor, harmonia. Deus é luz. Sim, exatamente. Deus é um ser comunitário. E assim, é tão curioso, assim, esse é um aspecto do que a gente está comentando aqui, mas, por outro lado, na prática, como que a igreja pode ser imagem e semelhança de Deus nesse tempo? Vivendo em unidade. Esse texto que eu li aqui fala claramente sobre isso. E eu gosto muito do Salmo 133, né, que fala quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ali mostra que esse ato de unidade é instrumento de cura, é instrumento de vida. Lá diz que ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Essa comunhão, quando a igreja está em unidade, ela mostra a verdadeira face de Deus. Na unidade da igreja, o mundo vê Cristo. Que é o que a gente leu aqui. Na unidade da igreja, as pessoas olham e reconhecem. Isso é Deus. Né? Dentro dessa expectativa do relacionamento, quando a gente fala do islamismo, por exemplo, né? Então, como é que eles se relacionam com Deus, os muçulmanos, já que não tem essa... A própria palavra Islã, ela já significa obediência, submissão. Então, assim, a relação ali é uma relação de submissão. E uma submissão em conteste. Ele é Deus e pronto, acabou, e a gente não se relaciona com ele. É aquele pai que está sentado ali com a cinta na mão, né? Esperando você errar para poder aplicar o castigo. Essa é a relação. Sim. Quando a gente traz para o cristianismo, e aí tem uma palavra na teologia que é muito usada, que é o teísmo, e não o deísmo, e sim o teísmo. O que é o teísmo? O teísmo ele parte do princípio que Deus cria e Deus se relaciona. Então Deus cria com a finalidade. E o deísmo, por sua vez, vai dizer que não. Sim. Ele cria, vira as costas e vai embora. Ele cria, dá a corda no relógio. Que é um argumento muito usado pelos racionalistas na Europa. Eu tenho uma compreensão, por exemplo, que existe uma diferença entre a religião de Moisés, a religião do Antigo Testamento, do judaísmo. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu penso assim, que a religião chamada judaísmo, ela se constrói a partir da Babilônia. Depois da Babilônia, período interbíblico, ali eles vão formular, vão construir... de sinagoga, sim, né? Que é onde são criados os livros, a tradição dos anciãos. Né? Então, existe uma diferença até da forma de encarar Deus, do judaísmo em si, desse período, do Deus da Bíblia, do Deus lá do Pentateuco, né? Porque o Deus do Pentateuco, ele é relacional. Sim, totalmente. Ele é o Deus que é também chamado de Pai, né, em Isaías. E o judaísmo, a forma como que os fariseus apresentavam um Deus judaica, bastante distante. Quando Jesus chega e ensina a orar, orai assim, Pai que estás nos céus, e usa Abba, né? Paizinho, com uma palavra, né, de intimidade e relacionamento, essa fala de Jesus causa estranheza para os ouvidos daquelas pessoas que tinham um conceito desse Deus que não é relacional, de um Deus distante, de um Deus severo, de um Deus que castiga. Né? Exato, exatamente. E Jesus nos apresenta um paizinho, né? Um Deus que ama, né, cara? Um Deus que se relaciona, um Deus que você pode se aproximar, que você pode falar, conversar com ele. Isso. Né? Um Deus que ama, né? E que os filhos têm comunhão entre si por causa dele. Né? E não fugindo, mas só para um grão a mais de areia na discussão, quando surge o movimento humanista, por exemplo, Erasmo de Roterdã, ele vai dizer o seguinte, que Deus foi o primeiro humanista que houve na história. Por quê? Porque Deus amou o mundo. Então, quando havia aquela briga, não porque o humanismo, porque o homem é o centro, Erasmo vai dizer, não, realmente, Deus é o primeiro humanista. Deus, ele cria o mundo, se relaciona com o mundo e salva o mundo. Né? É isso aí, meu irmão. Tá rendendo aqui a discussão prática a respeito da Trindade, mas graças a Deus, é isso aí. Acho que, de fato, a gente tem muito a aprender mesmo com essa doutrina e ela é fenomenal assim, para a igreja. E caminhando aqui um pouco mais, então, fala um pouco para a gente, pastor Júnior, sobre a Trindade como modelo de humildade
eu penso que dá para a gente aprender sobre esse Meu tema Senhor. também, olhando para a Trindade, não dá? Meu Senhor! Se a gente for pensar em trindade e humildade, fala assim, é o suprassumo da humildade, né? É um nível de humildade que a gente, nessa condição, não chega, né? Só quando formos glorificados, né? Mas, assim, é interessante essa pergunta, né? Ela tem um lado bem importante, porque, assim, ok, então o Pai, o Filho e o Espírito, eles são pessoas distintas, que têm papéis distintos, como foi dito no início do programa, né? Que se relaciona de forma distinta, só que ninguém fica enciumado, né? Aquele lance, Jesus morreu na cruz, caramba, olha o sucesso dele aí. Jesus é a figura mais importante do mundo. Jesus é o ser mais conhecido do mundo. Mais conhecido. Então, aí já pensou Deus ali no trono dele, assim, agora esse Jesus vai fazer mais sucesso que eu. Né? E o Espírito, né, por sua vez, ali também. O Espírito Santo, ele se anula, e uma das formas de definir o Espírito Santo é como se o ministério dele fosse o ministério do holofote, né? Ele ilumina Cristo, ele lança a luz a Cristo, ele se anula, né, para que o outro brilhe. Agora, você imagina isso num contexto humano, né? E aí, pegando a ideia, né, o Espírito resolve descer lá em Pentecostes, onde tinha muita gente de todo lugar do mundo. Imagina, né, no contexto humano, mas é um exibicionista mesmo, né? Só porque tá cheio de gente aí, só porque tem toda... E não tem isso, né? Não há esse quê, né? Eles realmente se manifestam. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua vez, cada um tem a sua ação, tem a sua missão, e ninguém se coloca acima, você não tem essa. Há uma interdependência, né? Aquele lance que a gente comentou no começo, né? Assim, olha, são 3, mas nenhuma operação é feita por conta própria. Um opera, mas essa operação já foi decidida entre os 3. Então não existe, né, uma carreira solo, não dá para. Então ninguém está acima de ninguém, nenhum é sobre o outro, né? Então um não existe sem o outro, a verdade é essa, né? Eu penso que, voltando para o aspecto prático da igreja, que eu penso que é o capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ele fala do corpo, né? A unidade orgânica da igreja. Cara, é isso. Eles têm as suas distinções e os 3 juntos formam uma unidade. Só que se não tem um, acabou a unidade. Então é essencial que haja essa unidade, e essa unidade ela consegue dizer assim, olha, todos são importantes, como na igreja todos são importantes. Sim. Né? Então, do ponto de vista prático, aplicativo, cara, se a gente... Nossa, o irmão se saiu bem na pregação, louvado seja Deus. O credo de Nicéia, o credo niceno, que define quem é a Trindade Divina, ali fala da interdependência, né? Várias vezes. Aí ele fala assim, o Pai não é sem o Filho, o Pai só é porque tem o Filho. Porque tem o Filho. O Filho só é porque tem o Pai. O Pai e o Filho só são, né? Porque tem o Espírito. O Espírito depende deles, como eles dependem do Espírito. E é nessa inter-relação que o ser de Deus se apresenta para nós, né? E que, da mesma forma, esse link que você fez aí com relação a igreja, aplicado lá em 1 Coríntios 12, exatamente isso, porque ali fala de uma interdependência na igreja, o ser da igreja, há uma interdependência, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, eu preciso de você, você precisa de mim, eu tenho os meus talentos, os meus dons, você tem. E aí lá o apóstolo Paulo fala que o menor dos versículo 22. Não fala menos que decorosos. O dedo, né, os menos decorosos. Sim. O dedo não pode dizer para a mão, o ouvido não pode dizer para a boca que eu não preciso de você. Na verdade, um não é sem o outro, né? Um não vive sem o outro. Não existe corpo se estiver faltando, né? Se estiver faltando, não existe corpo, né? É a premissa. E esse é o grande desafio que a igreja tem. Exato. Assim como a Trindade, de a gente tentar não deixar um sentimento como ciúme. Exato, a vaidade, né? Vaidade no nosso meio, né? Às vezes competição. Parece que a gente vê que muita gente tem dificuldade de se alegrar
com a vitória do outro. Exato. Se exato. alegrar vendo o Sucesso outro do também. outro, Isso. elogiar. E até na questão da humildade, você percebe assim na revelação de Deus que um revela o outro, né? Um fala do Isso. outro. É o Espírito que fala do Isso. Filho, é o Espírito que elogia o Pai em toda a Bíblia. O Filho fala do Espírito, eu vou, mas eu enviarei E outro. ele é maravilhoso, né? Exatamente. É o Pai que testifica do Filho, fala bem do Filho, né? Esse É o meu o Pai filho que amado. glorifica o Filho. Sim, um glorifica o outro. Um glorifica o outro. Não, exatamente. não tem um autoelogio, né? Jesus não se autoelogia. Já pensou? Jesus, quando perguntado sobre ele, ele vai dizer, tu dizes, né? Mas o Espírito Santo fala de Jesus, Jesus fala do Espírito Santo, o Pai fala, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Não tem disputas e conflitos entre eles. É bem interessante mesmo. Em relação à missão, eu penso que a gente pode aprender também com a Trindade quando a gente pensa na missão. Porque olhando para a Bíblia Sagrada, nós temos também essa imagem, né, desse Deus missionário atuando, né, esse Deus missionário em missão. E é possível perceber as 3 pessoas atuando, né, em todo o plano missionário, né, missional, missiológico, salvífico. Né? É possível perceber isso. Eu penso que a gente também pode aprender muito sobre missão e sobre a nossa atuação missionária olhando para a própria Trindade Divina. Queria que o pastor Alan comentasse um pouquinho também sobre essa questão. Pastor Leito, só esse tema daria um outro programa Dá aqui. um outro texto-contexto. Outro texto-contexto só sobre... Dá para até fazer uma série. Acho que já tivemos, né? Falamos sobre a missão de Deus numa das... Teve uma série sobre missão, sim. das séries aqui. Então, daria para falar muita coisa. Eu queria aqui me ater um livro que a gente citou aqui, inclusive, que é do Tim Chester, Conhecendo o Deus Triuno, o Deus Trino, que é um livro que vale a pena você adquirir, você ler. Tem muito do que foi dito aqui, né, e vai ajudar você nesse conhecimento. O Tim Chester, ele vai falar o seguinte sobre Deus, a Trindade e a missão. Ele vai falar uma curiosidade que eu lendo, que eu achei muito interessante. Ele vai dizer assim que a palavra missão, de certa forma, ela foi inspirada na Trindade, né? Porque a palavra no latim lá, missio, que foi usado pelos cristãos, foi a palavra que foi usada para se referir ao envio de Cristo e ao envio também do Espírito Santo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, né? Aí a ideia de que Jesus é um missionário que está em missão no mundo, né? Oswaldo Smith dizia isso, né? Que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Então Jesus é um missionário e a palavra que é usada ali na tradução cristã é missio. E a partir de então, com o tempo, quando se refere-se à igreja, começa a usar a mesma palavra. Então a missão, ela foi inspirada até no ser de Deus. Isso tem a ver com que na teologia a gente chama de missio Dei, né? Missio Dei, que é um termo lá do início do século passado, da metade do século passado, foi desenvolvido bastante por um missiólogo chamado David Bosch, né? Ele vai falar, é um dos que comenta mais, né? E outros autores que vão desenvolver esse tempo, que é a ideia de que Deus está em missão no mundo, né? Que Deus está em ação no sentido de resgatar a humanidade, de perdoar o ser humano, de restaurar sua criação. É um Deus que toma a iniciativa, é um Deus que vai na direção do mundo para restaurar. Adão peca e é Deus que vai até ele e diz, Adão, onde você está? Então a Bíblia apresenta um Deus em ação em favor da humanidade, num propósito de resgatar, de salvar a humanidade. Então Deus é um Deus, em essência, Deus é um Deus missionário. E Deus, ele se auto-envia. E de fato a gente vai ver isso, Deus enviando, Deus que envia também, né? Deus que envia Israel, Deus que envia a igreja. Abraão, o próprio Abraão. Sim, né? É um chamado. Sai da tua terra. Esse Deus que sempre está envolvido na missão, que a missão faz parte da essência do ser dele também, que essa missão tem como base o amor, né? Ele vê o reino dele, mas o amor que ele tem pelas suas criaturas, ele vai resgatar os seres humanos.
E é um Deus que auto-envia, porque é o Pai que envia o Filho. É o Filho que envia o Espírito Santo. Envia o Espírito. E aí a igreja faz parte desse processo, né? Quando o Filho e o Espírito Santo enviam a igreja. Os três estão profundamente envolvidos com a missão. Agora, o que é legal no Tim Chester é que ele vai fazer um link disso com a Trindade, que é interessante. Ele vai falar o seguinte, que tem a Trindade imanente, que é o que a Trindade é em si Na mesmo, ou para essência, si. Né? E a Trindade econômica, que é o que Deus, a Trindade é para nós, ou como que ele interage. No plano de redenção, né? No plano de salvação. Sim. Né? Trindade econômica é a Trindade no plano de redenção, né? Sim. E aí como que essa Trindade interage com a sua criação. Essa é a Trindade econômica, né? E aí ele vai dizer o seguinte, que o conceito da Trindade econômica tem muito a ver com a Missio Dei, tem muito a ver com esse Deus interagindo, agindo em favor da igreja, né? Então esse é um conceito grandioso. É um Deus que amou, é um Deus que criou o ser humano, que é tão transbordante em amor que nos criou e nos amou e continua nos amando, e mesmo depois do ser humano ter virado as costas para Deus, Deus vai ao encontro desse ser humano, enviando Jesus para salvar, montando um plano, um processo de salvação. O Espírito Santo entra nessa história como missionário, né? O Espírito Santo é missionário e faz com que a igreja que nasce desse processo também seja uma igreja enviada. E Jesus, quando vai falar sobre a missão da igreja, ele vai dizer isso lá em João capítulo 20, versículo 21, ele vai dizer, olha, eu deixo a paz, eu os abençoo, e assim como o Pai me enviou, eu envio a vós também. Então, a missão de Jesus, a forma como Jesus cumpriu a missão dele no mundo, é também um paradigma para a igreja viver. Nós somos enviados ao mundo, assim como Cristo foi enviado pelo Pai. Então está a Trindade aplicada à missão da igreja nesse sentido. O próprio termo apóstolo, né? Apostolos do grego, dá essa conotação, né? Aquele que é enviado, né? Então vocês agora são enviados, vocês agora são apóstolos, né? Só um detalhe importante, Leito, acho que nem todo mundo, de repente, está familiarizado com alguns termos que a gente acaba usando aqui, por exemplo, Trindade econômica. Pode soar estranho para alguém, né, que está nos assistindo, né? Como assim? Está economizando? Economia? Está economizando para falar com a gente? O que é? Na verdade, o conceito de Trindade econômica é um conceito de como a Trindade se relaciona com o ser humano no plano redentivo, no plano de redenção. Então, o plano de redenção é tratado também, teologicamente falando, como a economia de redenção, a economia da salvação. E por isso o termo, né? Daí vem Trindade econômica, é só nesse sentido, né? Legal. É isso, gente. Vocês estão percebendo o quanto é rico estudar sobre Trindade, quanto é rico estudar sobre esse tema e o quanto a gente pode aprender e crescer falando sobre a Trindade divina. Você que está acompanhando o programa Texto e Contexto, nós vamos continuar falando aqui ainda, pelo menos mais duas questões que a gente pode aprender sobre a Trindade, mas eu queria desafiar você a se inscrever no canal Promessistas Brasil no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá, é importante para o engajamento do canal. Comenta o programa Texto e Contexto, se você ainda não curtiu, tanto no YouTube quanto no Facebook, curte o programa, comenta, interaja no programa Texto e Contexto. Se quiser e puder também, a gente faz o desafio para que você tire uma foto assistindo o programa Texto e Contexto. Faça aí uma selfie, mostre que você está assistindo o programa e coloque lá, publique essa selfie no Instagram, colocando lá seu nome, de onde é que você está assistindo a gente, e marque o canal Promessistas Brasil. Nós estaremos dando uma olhada nessas fotos para saber, nas pessoas que estão nos acompanhando, e pode ser que algumas dessas fotos sejam publicadas no programa Texto e Contexto. Mas é isso. Pastor Júnior, a Trindade também é um modelo de cooperação, não é? Poderia comentar um pouco para a gente a respeito dessa questão? Sim. Assim como a humildade, né, é um conceito extremamente importante e muito legal de perceber na Trindade, a cooperação também.
né? Porque a gente vai... Vou voltar agora na questão que a gente estava falando, né? A economia da salvação. Então nós vamos ver claramente o papel da Trindade ali. Então há uma cooperação, né? Há um empenho de parte a parte de todos eles trabalhando para que nós alcancemos, para que nós sejamos salvos, né? Então nós temos a ação de Deus que envia o Filho que encarna e que morre na cruz, e aí você tem a ação do Espírito, né, sobre a humanidade depois, e aí a Escritura vai dizer que nenhuma glorificação é dada se não for pelo Espírito de Deus, né, que nós vamos seguindo o caminho de Deus, se não for a ação do Espírito Santo na nossa vida, a gente não consegue, né, entender e compreender o processo de salvação. Então, a gente volta na outra tecla, né, um outro ponto importante, né, a cooperação. Um ligado no outro, a pericorese de novo aqui, né? Parece que a gente só tem isso para falar, né? A pericorese de novo, mas assim, a gente volta muito no tema porque realmente assim, é uma das maiores definições da teologia. Uhum. Você não tem outra definição tão contundente, tão profunda como essa, né? Por isso que a gente acaba meio que ficando preso a esse contexto, né? É igual falar de comunhão sem falar de João capítulo 17 de João, que é o texto que, assim, o mais enfático da comunhão, né? Não tem como fugir disso, né? Então a pericorese de novo, né? Aquele desenho onde você tem os três que são um só, que estão interligados, e você não tem, pastor Eleilton, como dissociar um do outro. Porque se você dissociar, se você tira um, não tem mais cooperação. É o lance da humildade. Eu entendo que a humildade ela complementa aqui com a cooperação. São duas palavras-chave, né? Então você tem humildade e você tem cooperação. Sim. Porque se você não tem humildade, você não tem cooperação. Se você não tem cooperação, você não tem humildade. Então o termo está diretamente ligado com o outro. Não dá para fugir dessa expectativa, né? Nesse caso aí, o Tim Chester, ele não sei se o termo é dele, mas eu acho bem legal. Ele fala assim que o que é Deus? Ele define Deus da seguinte forma, né? Que Deus é pessoas em relacionamento. Deus, como um ser relacional, Deus é pessoa em relacionamento. Essa unidade composta, né? Outro termo que a gente poderia usar para definir Deus. E aqui a ideia da cooperação tem muito a ver com isso, né? Deus, na relação em trindade, é o pai que coopera com o filho que coopera com o pai, tem um momento de protagonismo do filho, um outro momento do protagonismo do pai, outro momento o protagonismo do espírito, e há essa cooperação, essa mutualidade e essa ajuda. E outra, eles mostram claramente a sua pessoalidade, o filho é realmente filho, salvador, na relação que ele tem com o Pai e com o Espírito, na dependência que ele tem com o Espírito. Jesus foi totalmente dependente do Espírito Santo, em oração, em todo o ministério, em todo o tempo. Ele abdicou, né? Ele abriu mão dos seus atributos, não que ele deixou de ser, né? Mas ele deixou de usar para que tudo que ele usasse fosse através da interação do Espírito Santo. Então, ele não era filho, ele não seria o Cristo se não fosse pela cooperação do Espírito. E ele também não seria filho e nem seria o Cristo Salvador se não fosse na cooperação com o Pai. O que eu quero dizer com isso é que, embora eles sejam um e exista uma unidade, nessa unidade se destaca a pessoalidade. Se destaca o Cristo, a identidade do Cristo, né? O papel, a missão dele, né? Então existe essa cooperação que faz com que a pessoa se destaque. E essa é uma aplicação que a gente poderia fazer isso. O que é a igreja, fazer com a igreja? A igreja também, em definição, ela é pessoas em unidade e pessoas que estão em relacionamento, né? Pessoas em relacionamento e pessoas em relacionamento com as pessoas de Deus, né? É uma interação, e o fato de nós estarmos unidos
não anula a nossa pessoalidade. Cada indivíduo do corpo de Cristo tem o seu papel e sua importância. E a gente tem que cooperar. Chega um momento que é do Júnior ministrar e agir, usar o talento, e deixa então que ele tenha destaque, porque todos são beneficiados. Mas tem um momento em que o Júnior vai ser ministrado por mim, e assim na comunidade. E essa mútua cooperação em que a pessoalidade não é anulada, isso é claro na Trindade, e tem muita coisa. Eu vou me aquietar aqui, porque tem muito para a gente falar. A pessoalidade, desculpa, Alan, a pessoalidade jamais anula a personalidade e o papel do outro. Esse âmbito de cooperação, né? Então, não anula a colaboração do outro, não anula o papel do outro. E aí é interessante duas abordagens do mesmo tema, né? Porque a cooperação entre eles, que é fundamental e essencial, senão não existe trindade, e a cooperação com a gente, com o ser humano, para alcançar o projeto, o plano divino que foi, né, estabelecido no Éden. Né? A gente descobre a nossa identidade na unidade do corpo. Na comunidade. Nós somos seres comunitários. Tem o Peter Lewis, ele vai dizer o seguinte: precisamos do outro para saber quem somos. E é dos outros que recebemos o nosso valor. Sem o outro, começamos a nos perder. Sem a cooperação, sem a interação com o outro. Isso assim, aí a gente poderia citar um monte de exemplo aqui, o quanto nós dependemos um do outro para existir. E Deus nos criou assim. Exatamente. O quanto nós somos relacionados. A gente foi criado em imagem e semelhança dele. Ele criou a gente para ser assim. É exatamente isso. Parecido com ele. Embora seja um encontro teológico aqui, né, um debate teológico, mas o que vem à minha cabeça é do Náufrago, o filme lá do Tom Hanks. É o Náufrago, que ele tem lá um negócio que tá sozinho e ele começa a entrar em parafuso, em desespero. E ele adota uma bola, né? Que tem lá a marca esportiva Wilson. Ele começa a conversar com o Wilson. E aí a gente vê ali uma sensação de desespero, de solidão, que o ser humano precisa da cooperação e da relação com o outro. Para existir. Se ele não tem o outro, ele não é nada. Ele não é ninguém. Sem essa cooperação, esse relacionamento, ele não é sem o outro. É só para eu concluir aqui do Wilson. Né? Acho que das cenas mais desesperadoras do filme é quando a tempestade e o Wilson é levado embora. E ele fica ali desesperado, gritando Wilson, Wilson. Né? E que é aquilo ali, eu não sei como foi a reação de vocês ao ver essa cena, né? Mas é o desespero da humanidade que mostra o desespero que é uma vida sem o outro. Nós não existimos. Nem que seja uma bola. Que seja. Não é, e assim também é a cooperação do Pai, Filho e Espírito Santo, assim também é a igreja, é a humanidade e tudo mais. E é interessante, assim, aí você percebe como tem fragilidade desses movimentos do sem igreja. Porque virou uma moda isso de um tempo para cá, o sem igreja, né? A galera não precisa da igreja para ser cristão. Exatamente. E olha como a gente está ferindo um princípio, quer dizer, eu sem igreja, eu estou ferindo um princípio básico, rudimentar do cristianismo. Igreja significa... igreja é uma unidade composta, um corpo, de pessoas. E igreja é plural, né? Não existe uma igreja em você mesmo. É congregar, é estar junto. Então, olha a fragilidade do movimento, né? Você quer dizer, você se acha tão acima da média, né? Tão espiritual, tão cristão, que eu não preciso de igreja. Mas olha como isso é sério. A igreja, ela é parte fundamental da nossa caminhada, da nossa jornada cristã, né? Realmente a Trindade é exemplo para uma porção de coisas mesmo, né? A gente, graças a Deus, por conhecermos a Trindade e podermos servir a Trindade. Mas para caminhar para o final do nosso programa, então, e a gente fechar o programa Texto Contexto de hoje, mais uma questão que alguns teólogos comentam a respeito do que a Trindade pode nos ensinar e de que a Trindade é exemplo, que é inclusive na relação do casamento. A Trindade também é um modelo para o casamento. Eu queria que o pastor Alan apresentasse para a gente também essa última questão, para a gente já caminhar então para o final do nosso programa Texto Contexto de hoje. Legal, a gente podia usar aqui o Gruden, que é um teólogo sistemático muito conhecido. Ele vai falar sobre a questão da triunidade e a relação com o casamento.
E ele vai dizer o seguinte, que se Deus é um Deus triuno, ele é essa unidade composta, ele é esse Deus plural, né, que nele há comunhão, e isso é o ser de Deus, né? É importante a gente entender isso, é o ser de Deus, é a ver com o que Deus é. Se ele criou todos nós a imagem e semelhança dele, é óbvio que esse ser dele, esse ser triuno, essa unidade plural, esta e muitos que estão juntos e formam um único ser, né? Isso, na compreensão do Gruden, obviamente vai refletir nos relacionamentos humanos que Deus criou, nas comunidades humanas. Isso a gente viu aqui já na igreja, que é uma comunidade criada pelo próprio Cristo. Isso a gente vê na humanidade. A humanidade foi criada para viver em unidade entre si e entre si mesmo e com o Criador, né? Lá em Gênesis capítulo 5, versículo 2, Deus resgata o plano, fala do plano que ele tinha para a humanidade, ele diz assim, para mim, toda a humanidade é um só. E ali a palavra é a mesma palavra que é usada para Deus, sabe? Assim como Pai, Filho e Espírito Santo é um único Deus, o desejo de Deus é que todos os seres humanos fossem uma humanidade. Só. Andasse junto, fosse unido, mas na sequência do texto lá, eles vão caminhar para a Torre de Babel, vão caminhar para o dilúvio, né? E a humanidade vai distanciando desse propósito. Bom, esta unidade composta de Deus, essa triunidade, se revela nos relacionamentos, e o Gruden faz uma aplicação especial ao casamento. Ele diz que isso claramente é possível ser visto no casamento, porque, segundo o Gênesis, eu até separei aqui, né, Gênesis capítulo 2, o versículo 24, quando Deus institui. Primeiro, no capítulo 1, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí, no capítulo 2, ele vai explicar como que deve ser essa interação entre o ser humano, né? E fala sobre o casamento. O versículo 24 diz, por esta razão, o homem deixará o pai e a mãe e unir-se-á a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, o Gruden vai ver nessa forma aqui a imagem, essa imagem e semelhança de Deus se manifestando no contexto do casamento. Da família, né? Aqui, na questão do casamento, especialmente, ele vai até explicar. Embora seja dois, né, a trindade é três, né? É difícil, não é erro de português, não, eu estou fazendo consciente aqui, né? A trindade é um único Deus coexistindo em três pessoas. Embora a trindade seja três, né? O casamento seja... Só dois, né? Seja dois, né? Só dois. E de preferência de sexos opostos, né? De preferência, não. Biblicamente. Essencialmente. Necessariamente. Essa unidade do casal reflete essa ideia da triunidade, dessa unidade composta. Dois que serão uma só carne. Porque quando você vê lá a questão do Shema, refiro à frase que todo judeu cita diariamente, né? Que é o texto lá de Deuteronômio capítulo 6, capítulo 6, versículo 4, que diz, ouve Israel, o Senhor é o único Senhor. E os judeus usam essa frase para falar contra a Trindade, para dizer que Deus é um só, né? Mas, assim, a explicação hebraica, a palavra que aparece ali é a ideia de uma unidade composta. É uma unidade composta é uma unidade plural. A palavra que aparece lá no Shema, nesse texto de Deuteronômio 6:4, para dizer que Deus é o único Senhor, é a mesma palavra que aparece lá em Gênesis 2:24, quando diz que um homem ou uma mulher se juntam e se tornam uma só carne. Então, essa unidade é importante. A gente poderia até comentar o fato de que no Novo Testamento, hora ou outra, quando se fala do relacionamento do marido e da mulher, o relacionamento do pai e do filho é usado como exemplo, e quando se fala do relacionamento da família, do casal, usa-se o exemplo do pai e do filho também. É o texto lá de 1 Coríntios 11, 3, se você quiser olhar aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 11, 3,
diz o seguinte, Paulo falando sobre a Trindade: agora, eu quero que você entenda que Cristo é o cabeça de todo homem, enquanto o homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Aqui ele está falando sobre liderança, né? Fala que assim como o homem é líder na casa, né? E aí nesse sentido líder sobre a esposa, também o pai é líder sobre o filho, né? E assim como o filho é líder sobre o homem, fala dessa liderança, dessa interação de liderança. A gente poderia comentar aqui algumas coisas, mas assim, o que eu quero usar esse texto é só para dizer que a Bíblia usa uma coisa como exemplo da outra, uma coisa ilustra a outra, e isso é muito, muito interessante. Do casamento, e usando esse exemplo aqui que foi dado, do pai, do filho, a gente poderia dizer o seguinte, que assim como o pai e o filho, eles têm essa interação, tem a questão da submissão, de respeito, o fato do filho ser submisso ao pai, né? Isso não tira em nada a importância do filho ou a importância do pai, e não perde nada na sua pessoalidade, na sua divindade, no seu tamanho, na sua importância. Da mesma forma, na relação do marido e a mulher, isso é uma ilustração importante, porque o fato de que a mulher, no casamento, ela tem um papel diferente do marido, isso não diminui nada a sua humanidade, né? Não diminui nada a sua personalidade, né? Como a Bíblia diz. Importância. Sim. Aí eu queria só concluir esse comentário dizendo o seguinte, e aí, aqui a gente não tem mais tanto tempo, né, pastor Leilton? Mas dizer assim, quando eu olho para Gênesis capítulo 2, versículo 24, quando ali claramente a palavra de Deus nos diz que o ser humano, o homem e a mulher unem em numa só carne, e ali como eu poderia falar assim, é uma forma do ser humano manifestar essa imagem e semelhança de Deus na relação de um casal. E aí, dessa forma, eu compreendo que a sexualidade humana é uma expressão também dessa triunidade, dessa unidade composta de Deus. É uma maneira do homem e a mulher, do ser humano, mostrar, revelar essa imagem e semelhança de Deus em si. Uhum. Assim como você comentou que esse texto também leva para a questão da família. A família também é uma expressão da imagem e semelhança de Deus no mundo. Assim como a igreja lá na frente também vai ser um meio de mostrar a imagem e semelhança de Deus. E aí, para concluir, dizer o seguinte, que não é à toa que a sexualidade humana, no nosso contexto social e nosso tempo, é tão atacado por Satanás, porque quanto mais deturpado for a sexualidade, mais a imagem de Deus é ofuscada nessa história toda. É uma maneira de agredir a imagem e semelhança de Deus. Os princípios bíblicos, né? Por que a família, num contexto em que nós vivemos, é tão agredida e tão desprezada? Porque quanto mais a família for desconfigurada e perder o seu valor, esta ferramenta que revela a imagem de Deus, do Deus triuno, também é ofuscada. Assim como a igreja, né, também são formas que têm recebido muitos ataques. Né? Então, só para a gente refletir aqui, que eu acho importante. Eu acho que é importante mesmo, e eu acho que esse comentário só reforça também até a sacralidade do relacionamento sexual, né? E Sim. É isso, irmãos. A gente aprende muita coisa com a doutrina da Trindade. Não, né? Veja quanto é rico, né, o texto ali tema. não é à toa, pastor Leito, que lá o texto de Gênesis 2:24 vai usar a mesma palavra para se referir a Deus lá em Deuteronômio, que é uma unidade composta que revela de fato algo do ser de Deus, da imagem e semelhança de Deus. Né? Já pode falar e já apresenta um desafio final para aqueles que estão nos acompanhando. Beleza, vamos. Já arremata aí para a gente fechar e depois o pastor Alan ora para nós. Então eu vou aproveitar minha fala e já fazer o desafio. Né? Nós pegamos alguns aspectos práticos da Trindade. O da cooperação, o da humildade, a questão do casamento. Né? O pastor Alan enfatizou bem aqui
Mas eu quero reforçar a ideia, né? Ninguém está sobre ninguém, né? Se não houver cooperação, o reino dividido subsiste. Alguém disse isso uma vez, né? Alguém disse isso, né? Alguém Então, que te conhece, né? Então, assim, cara, não dá, né? Então, assim, no casamento, na família, nos relacionamentos, é importante ter essa ideia da humildade, né? Então, se a esposa faz bem alguma coisa, louvado seja Deus por isso. Se o marido faz bem, louvado seja Deus por isso. Então, ninguém está ali para diminuir o outro, né? Então, se os dois crescem, se os dois estão bem, o casamento vai bem, a família vai bem, a igreja vai bem como consequência, né? Então, eu penso que assim, nosso maior desafio enquanto cristãos, discípulos de Jesus, conhecedores da Trindade, é primeiro entender a comunhão, é buscar a comunhão. Deus é pessoas em relacionamento. Isso é uma definição de Deus. Então, para a igreja, assim, buscar a comunhão. Tem hora que, cara, tem hora que dá uns crepe mesmo, tem hora que dá uma bronca, tem hora que é... Mas assim, se a gente não tiver em comunhão, é um ponto passivo. Jesus não está sendo revelado. Porque é isso que ele vai dizer. Que eles sejam um como nós somos uns, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. Ou problema, né? Sim. Olha o tamanho do dilema que a gente está enfrentando sem comunhão. Então a comunhão, a busca da comunhão, esse sentido assim da humildade mesmo dentro do cristianismo, da humildade dentro da igreja, da humildade nos relacionamentos, né? Da cooperação, né? Porque às vezes a gente pega uma pessoa que é meio problema, a gente não gosta muito de cooperar, deixa meio de lado, vai deixando de lado. Vamos cooperar, né? Vamos usar o princípio da Escritura, que é suportar, no sentido de dar suporte, né? Então, princípios básicos que a gente aplica no nosso dia a dia, que a gente aplica na nossa vivência. Amém, né? Graças a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus e através do Espírito Santo, nós nos colocamos em Tua presença, agora gratos aqui, pela oportunidade que o Senhor nos deu de fazer uma reflexão mais prática, aplicativa aqui à nossa vida. A gente falou aqui sobre comunhão, como humanidade, que a gente tem que ter mais cooperação com os semelhantes. Falamos aqui sobre essa aplicação ao casamento, à família. Falamos aqui, Senhor, sobre vários aspectos na relação com a igreja, como o corpo de Cristo, vendo um Deus, o nosso Senhor, que coopera, que é humilde, que é interdependente e que isso precisa ser transferido para a prática cristã. Nós vemos, meu Deus, de acordo com a Tua palavra, que o Teu projeto, esse projeto chamado igreja, é a retomada dos planos que o Senhor tinha para a humanidade lá no início, de que os seres humanos deveriam ter comunhão consigo mesmo, entre si, com os seus semelhantes, mas principalmente em comunhão com o Criador. Que nós, como igreja, possamos compreender essa Tua identidade, ó Pai, essa Tua identidade, Jesus, essa Tua identidade, Espírito Santo, essa relação dessas três pessoas num único ser por toda a eternidade, que como igreja nesse tempo, com a Tua ajuda, ó Pai, com a Tua ajuda, ó Cristo, com a Tua presença e ajuda, Espírito Santo, nós possamos de fato ser igreja, ser essa unidade composta, ser esta unidade de muitos, ser esta questão de sermos pessoas em relacionamento. Que nós possamos viver dessa forma, porque cremos, como foi dito aqui, que assim nós revelamos a face de Deus, que vivendo em comunhão, nós realmente mostramos a imagem e semelhança de Deus ao mundo. Não é fácil, é desafiador, e por isso nós contamos com a Tua ajuda, ó Pai, com a Tua ajuda, ó Cristo, com a Tua ajuda, ó Espírito Santo de Deus. Nós oramos assim, com muita fé, pedindo ao Pai, através da graça, da obra do Espírito Santo e na intercessão do Espírito sobre a nossa vida. Nós oramos dessa forma no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Muito obrigado, pastor Alain. Amém. Muito obrigado, pastor Júnior. Obrigado. Pela participação. Foi bênção hoje novamente.
Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui no programa Texto e Contexto. Hoje nós estamos encerrando essa série de programas a respeito da doutrina da Trindade. Espero em Cristo que tenha sido edificante e enriquecedor para você e para a sua vida, e que a gente tenha crescido um pouco mais na compreensão dessa doutrina da Palavra de Deus. Quero terminar esse programa fazendo um convite especial para você. Pela graça de Deus, nós tivemos a oportunidade de participar do programa Vejam Só, da HIT TV. Esse programa vai ser veiculado essa noite, daqui a pouco, às 11h35, horário de Brasília. Será veiculado o programa na HIT TV, um programa com o seguinte tema: existe gradação de pecado, existe pecadinho e pecadão? Então Deus nos deu a graça de ir lá participar dessa discussão nesse programa da HIT TV, e eu queria convidá-lo a assistir esse programa, acompanhar esse programa da HIT TV daqui a pouco. Se você entrar nas redes da Igreja Adventista da Promessa, entrar no Promessistas Brasil, né, tanto no Instagram quanto no Facebook, lá tem todas as informações, né, de como acessar o canal HIT TV e como acompanhar esse programa. É isso, Deus abençoe você, o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito seja com todos nós. Até a próxima semana, no próximo programa Texto e Contexto.